Preparados para relembrar as derrotas dos vilões mais brabos de Demon Slayer? Hoje decidi que a gente vai falar um pouco de cada lua superior, aqueles demônios casca grossa do Muzan, que foram de arrasta pra cima. Essas mortes são cheias de tensão e até os momentos que mexem com a gente. Então me diz, na sua visão, qual lua superior teve a derrota mais foda? Manda nos comentários com a hashtag Morte Lua Superior. Bora mergulhar nessas lutas insanas e ver como esses monstros caíram de vez. Kibutsuji Muzan é o chefão dos demônios e o cara que começou toda a bagunça em Demon Slayer, transformando humanos em demônios e causando caos por 1000 anos. Então nada mais justo que começarmos por ele, o arquiteto do sofrimento que assombra o mundo de Demon Slayer. O Muzan não é apenas o rei dos demônios, mas uma figura trágica e aterrorizante, movida por um único desejo insaciável de imortalidade. Originalmente, ele era um humano frágil, nascido na era Heian, e por conta disso, o Muzan foi submetido a um tratamento experimental que o transformou no primeiro demônio. Mas acontece que essa cura veio com um preço, a perda da sua humanidade e uma obsessão por superar sua maior fraqueza, o Sol. No arco do Castelo Infinito, vemos o ápice dessa jornada egoísta, onde a sua arrogância e poder colidem com a determinação inabalável dos caçadores de demônios. Lá, ele peitou praticamente o esquadrão de caçadores inteiro, incluindo o Tanjiro e todos os Hashiras. A luta foi um verdadeiro massacre. O Muzan, com seus ataques de tentáculos e ondas de choque que o cortavam como navalha, parecia imbatível, derrubando a Hashira atrás de Hashira como se fosse nada. Ele matou e feriu meio mundo, mas os caçadores não desistiram. Mas o grande trunfo veio da Tamayo, a demônia aliada dos caçadores, que injetou um veneno especial no Muzan, feito com base em estudos dela e da Shinobu. E graças a ela, esse veneno bagunçou a regeneração dele e o deixou mais lento no processo. E por conta disso, o Tanjiro, usando a respiração do sol, e os outros Hashiras, como Obanai e Mitsuri, com a sua força bruta, seguraram o Muzan até o sol nascer. Desesperado, o Muzan virou uma forma bizarra de bebê gigante para tentar fugir, mas o Gyomei, com a ajuda de outros caçadores, conseguiu superar a força daquela aberração e jogá-lo no chão. E quando finalmente o sol bateu, o Muzan começou a queimar, e mesmo tentando transferir o seu sangue para o corpo do Tanjiro para sobreviver, o nosso menino Tanjirina resistiu, e no final, o Muzan se desintegrou, xingando todo mundo e ficou sem entender como ele perdeu. Os irmãos Daki e Gyutaro, que dividem um posto de Lua Superior 6, foram os primeiros a cair no arco do Distrito do Entretenimento. A Daki, com aquelas faixas afiadas e cara de diva mortal, e Gyutaro, o irmão bruto com foices de sangue, era uma dupla do mal que já tinha devorado 7 e 15 Hashiras. Inicialmente, a treta com o Tanjiro, o Uzui e toda aquela galera envolvida foi um caos total, porque no meio daquele desenrolar, todo o distrito acabou virando pó, mas o Uzui conseguiu segurar a onda com a sua respiração do sol, porém perdeu a mão esquerda e o olho no meio daquela trocação de soco. Enquanto o Inosuke e Zenitsu peitaram a Daki na porrada, o Tanjiro e o Hashira foram pra cima do Gyutaro, e no final o Hashira, com a ajuda do Tanjiro, conseguiram cortar a cabeça do Gyutaro, e Inosuke e Zenitsu decapitaram a Daki ao mesmo tempo, porque os dois tinham que cair juntos para não voltarem, e mesmo mortos, os irmãos tiveram um momento triste, se despedindo em lágrimas enquanto lembravam da vida humana. O Gyoko, a Lua Superior 5, é aquele demônio esquisitão que acha que é artista, fazendo vasos macabros que soltam criaturas bizarras. Ele bateu de frente contra o Muichiro, o Hashira da Neva, no arco da Vila dos Ferreiros. O Gyoko usou sua arte demoníaca de sangue para poder transformar os caçadores em peixes e assim poder criar armadilhas aquáticas, quase apagando o Muichiro. Mas o garoto, com só 14 anos, conseguiu ativar sua marca de caçador e mandou ver com a sua respiração da névoa. Desviando dos ataques do Gyoko, que incluem até um polvo gigante de água, o Muichiro cortou a cabeça do demônio com a 7ª forma. O Gyoko, todo convencido, não acreditou que perdeu para um moleque até a cabeça dele rolar no chão. E essa foi uma luta solo que mostrou quanto o Muichiro é bravo, mesmo contra um cara que se achava o rei da cocada preta. A Lua Superior 4 é aquele demônio chorão que se divide em várias formas, cada uma com uma emoção, raiva, alegria, tristeza e prazer. No arco da Vila dos Ferreiros, ele deu trabalho pro Tanjiro, Nezuko, Gena e Mitsuri. Todas as formas dele eram um pesadelo, com raios, ventos e lanças voando para todo lado, e cada vez que pareciam derrotados, ele virava uma versão menor e mais forte. O Tanjiro, com a respiração do sol, sacou que o verdadeiro corpo dele era um corpinho minúsculo que fugia enquanto as outras formas lutavam. Na cena final, enquanto ele corria atrás de alguns ferreiros para poder devorar os seus corpos e assim poder recuperar sua força, mas independente de tudo, o Tanjiro teve que fazer uma escolha difícil, foi atrás do corpo principal da Lua Superior e conseguiu cortar a cabeça do demônio utilizando a sua respiração do sol. E mesmo morrendo, a Lua Superior 4 ficou se cagando de medo e viu toda a sua vida passar diante dos seus olhos. Anakime, a demônia da Biwa, virou a Lua Superior 4 depois da morte do anterior. Anakime tinha o poder de controlar o Castelo Infinito, bagunçando tudo com a sua arte demoníaca de sangue, que mudava o espaço só com um toque no instrumento. No arco do Castelo Infinito, ela não lutou de frente, mas ela complicou bastante a vida dos caçadores, teleportando eles de um lado para o outro. Anakime era leal ao Muzan, mas quando o Yushiro começou a atrapalhar o controle do castelo, o Muzan ficou com medo que ela entregasse o jogo e, sem dó, ele esmagou a cabeça dela com um único golpe brutal, matando ela na mesma hora. Anakime caiu sem chances de lutar, vítima da paranoia do próprio Muzan, uma morte meio sem graça para uma demônio que era considerada uma lua superior. E chegamos ao top 3 morte, que pra ser sincero eu curti bastante, tirando claro a do Muzan, que não tinha como não colocar em primeiro, já que ele é o pivô de todas as transformações que rolaram. Mas agora vamos falar de outro momento marcante, a casa, a Lua Superior 3.
Ele é o cara que deixou todo mundo de luto depois de matar o Rengoku no arco do Trem Infinito. Já no arco do Castelo Infinito, ele enfrentou o Tanjiro Tomioka, o Hashira da Água, e com a sua arte demoníaca de sangue e golpes de artes marciais, o Akaza era uma verdadeira máquina, adorando um desafio. A luta foi completamente insana, com o Tanjiro Tomioka mandando respiração do sol e da água em perfeita sincronia, e mesmo depois de ser decapitado, o Akaza começou a se regenerar, mostrando o quanto era bravo. Mas aí, no meio do caos, ele foi atingido pelas memórias da vida humana, como Hakuji, lembrando da noiva e do mestre que perdeu. Sendo pressionado pelo Tanjiro Tomioka e mexido por essas memórias, o Akaza acabou perdendo a vontade de lutar e deixou de se regenerar, praticamente se matando no processo. A Lua Superior 2 é o demônio sádico que matou a Kanae Kocho e posteriormente a Shinobu. A sua morte no arco do Castelo Infinito é uma obra-prima de estratégia. Primeiro ele lutou contra a Shinobu e depois contra a Kanao e Inosuke. A Shinobu, sabendo que não tinha chances nenhuma contra a Lua Superior 2, então ela planejou sua vingança por um ano com a ajuda da Tamayo, ingerindo uma dose letal de veneno de Grixina adaptada para o seu corpo. Durante a luta, depois de derrotar a Shinobu, o Doma absorveu e, confiante da sua vitória, ele apenas partiu para sua próxima luta, mas o veneno começou a fazer efeito, debilitando ele gravemente. A Kanao, utilizando a respiração da flor e a técnica de visão equinócia, e Inosuke, com a sua respiração da besta e sua agressividade imprevisível, aproveitaram essa fraqueza do Doma para atacá-lo com tudo. No final, os dois cortaram a cabeça do Doma, que ao morrer não sentiu raiva, mas um vazio profundo e completamente incapaz de compreender as emoções genuínas. Na vida após a morte, ele encontrou a Shinobu e pela primeira vez ele experimentou algo próximo ao amor, um desfecho poético para o demônio mais cruel. Kokushibo, o Lua Superior 1, é o segundo demônio mais forte, ficando somente atrás apenas de Muzan. Ele era o irmão mais velho do Yoruichi Tsukikuni, e movido pela inveja do talento do seu irmão e medo da morte, o Kokushibo se tornou o demônio. No arco do Castelo Infinito, ele lutou contra Muichiro, Geina, Sanemi e Gyomei, e com a sua respiração da lua e espada de carne, ele derrotou Muichiro e Geina, deixando os dois cortados ao meio, mostrando sua força avassaladora. E mesmo depois de ser decapitado pelo Sanemi e Gyomei, o Kokushibo regenerou a cabeça graças à sua força de vontade e desejo em querer superar o seu irmão. Mas no decorrer da batalha, ele mostrou uma capacidade de regeneração impressionante, porque mesmo depois de vários ataques que seriam fatais para outros demônios, e a lâmina vermelha de Muichiro, que estava ativada pela marca do caçador, e a arte demoníaca do Geina, que estava limitando a sua regeneração, quando o Kokushibo iria fazer o seu próximo movimento, ele vê o seu reflexo grotesco em uma lâmina e reflete sobre a sua vida, e em seguida o seu corpo começa a desmoronar. A inveja que tinha do seu irmão e a sua busca por poder fez com que ele se transformasse literalmente em um monstro. Esse momento de autorreflexão do Kokushibo o leva a questionar o seu propósito, e consecutivamente a sua vontade de continuar lutando acaba fraquejando, permitindo que os Hashiras consigam, com muito esforço, finalizar a luta. Agora que relembramos as quedas das luas superiores, do Muzan até o monstro Kokushibo, cada uma dessas mortes trouxe lutas de arregalar os olhos e momentos que marcaram Demon Slayer. Então eu te pergunto, qual te pegou mais? Manda seu top 3 nos comentários com a hashtag #MorteLuaSuperior. E claro, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever e compartilhar para mais conteúdo de Demon Slayer. Tamo junto, até a próxima, valeu!